Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre pecados, o corpo humano, impurezas e a purificação que Deus estabelecia no Antigo Testamento. É bom a gente lembrar que o Antigo Testamento é a história de uma relação, de uma aliança com Deus que já foi rompida. Essa aliança com Israel foi rompida por Israel, depois aceita pelo Senhor. Houve 400 anos de intervalo e Deus começou uma nova aliança no sangue de Jesus, que inclui os judeus que se converterem, mas somente através de Jesus. Nada mais através da lei. Não é a lei que vai salvar uma pessoa, mas só Jesus. Essa aliança também está prestes a terminar com o arrebatamento da igreja. Então a lei vai voltar a estar em vigor novamente, a lei escrita na forma de mandamentos. Mas a aliança com Israel, Deus vai fazer uma nova aliança no milênio. E a palavra vai se cumprir. Eis aí vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como aquela aliança que eles quebraram, mas nessa nova aliança eu inscreverei a minha lei nos seus corações, e não mais nas tábuas de pedra, mas nos seus corações. Então essa é a nova aliança que Deus vai fazer com Israel, semelhante à aliança que ele tem conosco, em que a lei é colocada em nosso coração pelo Espírito Santo, quando a gente se converte. Bom, mas tudo que está escrito na antiga aliança serve de forma simbólica para nós e precisamos entender. Algumas coisas não são muito fáceis. A partir do capítulo 13 de Levítico, Deus dedica um bom texto, uma boa quantidade, vários capítulos, à lepra. A lepra era um termo genérico para designar doenças de pele, não só a conhecida hanseníase de nosso tempo, mas outras doenças de pele também eram caracterizadas como lepra. E está na Bíblia, isso é quase que acordo unânime entre os estudiosos, como um símbolo do pecado. A lepra é um tipo bíblico do pecado e era enviada a uma pessoa que estivesse em pecado. Não se sabia de onde vinha a lepra, era misteriosa, e o que nós sabemos é que era enviada por Deus. E a pessoa, quando se consertasse, a lepra também era curada, não havia tratamento para a lepra, nenhum remédio. Era curada por Deus, quando ela se arrependesse, e ela então promovia o ritual de oferecimento a Deus dos sacrifícios relacionados na lei. Mas a lepra tinha que ser examinada pelo sacerdote, não por um médico, mas pelo sacerdote. E algumas características a lepra tinha. Por exemplo, alguns tipos de lepra só para homem, não pegava em mulher. O critério que o sacerdote utilizava era basicamente um critério objetivo. Ele não podia achar que era assim, ele pensar. Não, ele tinha que dar tempo e examinar a lepra. O critério era expansão. Se a lepra aumentasse, não tinha dúvida que era lepra. Se ela regredisse, então a pessoa poderia ser considerada limpa. Para ser limpo, só na certeza. Se a lepra regredisse, tinha que dar mais um tempo depois de separar a pessoa. Nós entendemos que aquele tempo de semanas que a pessoa era
encerrada, fechada. Era um tempo de arrependimento, de quebrantamento de coração. E se ela fosse sincera, Deus a curava daquela lepra. E a lepra regredia e caracterizava realmente que a pessoa estava curada. Esse termo é usado, curado da lepra. Não havia tratamento nem remédio, era Deus quem curava, mas era Deus também quem trazia a lepra. E então Deus diz: quando eu enviar a lepra a uma veste, a uma casa, a uma pessoa, na testa, na careca, na barba e assim por diante. Quando eu enviar a lepra a uma pessoa, essa pessoa tem que cair em si. Para começar, tem que se separar dos outros, não pode ficar junto dos outros, porque a lepra é contagiosa. Tudo isso tem um significado para nós. A gente tem que separar as pessoas que estão vivendo em pecado. Elas têm que ser conhecidas no nosso meio, na igreja, identificadas, e os irmãos se separarem dessas pessoas que estão vivendo em pecado. Você conhece isto? Isso é feito? Praticamente não é feito em nossos dias. A pessoa vivendo em pecado está no nosso meio como se não tivesse acontecido nada. Uma pessoa leprosa no nosso meio, a gente tratando como se não fosse nada. Isso é sério aos olhos de Deus. Então Deus estabelece leis e normas que a gente tem que estudar e entender. Mas basicamente são princípios que a gente tem que aplicar. Por exemplo, desconfia-se que uma pessoa está vivendo em pecado. Ela é notificada, dá tempo para ver se ela se arrepende, se ela apresenta fruto na vida dela. Ela se consertar, a gente vai ver fruto na vida dela. Se a lepra se expandir, o pecado aumentar, é sinal de que tem que tomar uma providência séria. E as igrejas não fazem isso e se deixam contaminar pelo pecado. Isso é grave aos olhos de Deus. Mas há uma outra questão que é mais difícil de nós entendermos. No capítulo 12 de Levítico, a purificação da mulher depois do parto. Quando em algumas situações a mulher tinha fluxo, ou mesmo depois do parto para se purificar, ou o fluxo normal, mensal da menstruação, tudo isso tinha que ser observado. Se o fluxo se prolongasse muito, era sinal de que havia alguma questão envolvida ali, e a mulher então ficava como que humilhada, separada, em observação. Se a mulher tivesse fluxo, sentado numa cama, depois um homem sentado naquela mesma cama, o homem se tornava imundo também. Ou seja, tudo isso é para caracterizar que havia um problema ali, um fluxo. E aquele fluxo não se sabia a origem, também não tinha remédio para tratar. Era algo que vinha de Deus, e a pessoa que tinha o fluxo se humilhava, orava, pedia a Deus para curar. Enquanto isso não acontecesse, a pessoa era separada. A pessoa era separada, identificada. Ninguém gosta de ser identificado, separado, para ser observado com relação à sua conduta. Mas nós cristãos deveríamos entender isso. Todos os crentes têm que ser conhecidos, transparentes, a sua vida aberta, e cada um ser observado na sua conduta. No meio do povo de Deus, ninguém deve ter direito a uma vida privada, fechada, trancada. Não, isso aí não é direito de um cristão. Isso é no mundo. Na igreja, todos são conhecidos e a nossa vida é aberta, é transparente. E quando há um problema, nenhum problema vem sobre nós se não tiver um propósito de Deus. É o que Romanos 8, 28 nos ensina. E também a exortação quando tomamos a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11. Precisamos estar atentos. Quando a pessoa tem algo anormal, uma
atitude diferente, algo que aconteceu com ela, ela precisa ser observada, ela precisa ser humilde e chamar os líderes, os presbíteros da igreja, como a orientação de Tiago no capítulo 5, para orar com ela, examinarem a situação e se houver alguma coisa, Deus vai revelar. Eu gosto muito de orar assim com revelação de Deus pelas pessoas e Deus costuma mostrar muita coisa, mas eu só oro por quem quer oração. Eu não oro oferecendo oração para ninguém. A pessoa tem que chamar, ela tem que querer, ela tem que buscar ela mesma e Deus vai mostrar alguma coisa. Nós precisamos entender isto. Qualquer cristão está sujeito a passar por enfermidade, algum problema no seu corpo humano, alguma questão de impureza, e ele vai ser observado, questionado. Inclusive a mulher com relação à fidelidade, se ela está sendo fiel ao marido. Na Bíblia, na lei, o marido tinha direito de ter ciúmes da mulher, e isso era uma coisa boa, porque ele tinha que explicitar o ciúme, todo mundo ficaria sabendo e não haveria conversinha escondida de fofoca, pessoas achando isso ou achando aquilo. Tudo era entregue a Deus. Se realmente ela foi infiel, Deus vai mostrar agora e vai inchar a coxa, descair o ventre, inchar o ventre, descair a coxa. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Pronto. E a partir dali o marido não desconfiaria mais da mulher, porque entregou a Deus. Mas quando fica naquele negócio, eu acho, não, tá escondendo, eu penso aqui, o outro fofoca lá, e esse clima não é bom na igreja. Nós temos que ter um clima de abertura, transparência, todos serem conhecidos e todos se deixarem observar. Preste atenção a isto, a sua vida na igreja tem que ser observada. Você tem que ser passível de ser observado pelos irmãos. Nós somos uma família, a nossa vida é uma carta aberta e a igreja tem que ser assim. Comunhão é isso, andar na luz. Agora, quando a pessoa, cada um quer viver a sua vida, não quer que ninguém se meta na sua vida, isso não é igreja. Isso aí é no mundo. Na igreja, a vida de todos tem que ser conhecida, porque tudo que acontece tem um propósito de Deus e Deus vai fazer isso acontecer.